e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, visto depois disso o juízo final. Isso aí. Valeu, pessoal, mais uma vez aqui fazendo vídeo a todos. Já tinha feito 3 vídeos antes, é das parábolas de Jesus, a série que eu tô fazendo aí. Entendeu? Deixa o like, se inscreva no canal aí, compartilhe as parábolas aí, esse vídeo, as parábolas de Jesus, e vamos ao texto, ao vídeo todo. Vamos lá? Muitas pessoas dependem de vários anos da vida em busca de bens materiais. Aquele que conhece a prática aos ensinamentos de Jesus sabe lidar com a riqueza naturais. Sem dúvida, Deus abençoa e prospera a vida de seu servo. Por outro lado, a ganância por bens materiais não deve ser prioridade da vida de um cristão. A história contada por Jesus vai decrescer o que acontece com os pessoas que corrompem o seu coração por causa da riqueza. O juízo pelo mau uso da riqueza, o destino final do homem após a morte são os principais temas contidos na parábola O Rico e Lázaro. Isso aí. O Rico e Lázaro. Esse livro aqui é bastante. Passando lá, a irmã me deu. Entrei um dia, fiz uma visita lá na igreja Deus e Amor. Aí me deu esse livro. Bastante, eu gostei. Aí eu tô fazendo os vídeos. Entendeu? Mesmo possuindo uma estrutura, texto diferente da maioria das parábolas, a história do Rico e Lázaro é considerada uma parábola. Essa história faz um paralelo com a parábola rico insensato. Podemos inferir o texto escrito por Lucas que o homem rico também tinha uma vida pecaminosa. Contrário a isso, diante da sua porta havia um pobre mendigo que vivia na expectativa de que um rico tivesse compaixão dele, mas infelizmente o rico o ignorava. Indiferente do rico e indiferente do rico é um mau exemplo, pois ele podia se compadecer dos mendigos, porém não os fez. E essa situação nos leva a refletir sobre nós, como podemos nos aproximar das pessoas que não são diferentes de nós. Ainda hoje, a diferença sociais é uma forma de agregar pessoas. Enquanto em vida devemos acreditar a palavra de Deus, após a morte não há mais nenhuma chance àquele que ignorou a vida toda de Deus. Em termos, caímos em si, já ciente de que não havia mais esperança. O rico podia que Abraão enviasse os profetas para pregar aos seus 5 irmãos. Porém, a resposta de Abraão foi: se não houver a Moisés e ao profeta, tampouco acreditaria, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. Bem claro aqui, outra coisa que Deus não permitiu, nunca permitirá. Algumas vezes lá na Bíblia, naquele tempo, que permitia que os anjos, não é morto, a Bíblia está falando é anjo, não morto. Foi uma vez que Jesus permitiu que ele fosse ali em um monte, que ele sim, o corpo de Jesus transformou, coisa bonita, bela. Mas esses 2 profetas não morreu, foi direto para o céu. Então Deus não permite morto de lá vir para cá, tá aí por aí são espíritos malignos que se finge que é a pessoa. Valeu? Voltamos para o livro agora. Enquanto em vida temos a aceitar a palavra de Deus, após a morte não há mais nenhuma
chance de nenhuma chance aquele que ignora, tá vendo? Infelizmente algumas pessoas não dão crédito à palavra de Deus, porém, se os seus próprios caminhos a chamam de que é bom, mas podemos levá-la à perfeição. A história nos ensina que após a morte não há nenhum meio de reversão. O rico estava em temor algum, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, sendo consolado. Então, quem já morreu, não tem mais missa, não tem mais vela, não vai adiantar mais não. Já fechou ali o ciclo. Porque a salvação é tão difícil ao rico. É muito arriscado fazer o julgamento afirmando que o rico não tem direito à salvação. Mesmo sendo rico, Jó foi fiel e temente a Deus, tanto na riqueza quanto na pobreza. Tá vendo? É rico, é salvo, é. Ele dizer que ele tem tudo não é por causa da riqueza, mas sim de Deus. Em tanta riqueza quanto na pobreza. Aí Jó foi, até hoje todo mundo, toda a igreja prega sobre Jó. Era um grande rico, mas não esqueceu de Deus. Ele sempre rico na região toda. E não era judeus, que não estava lá na época que foi escrita a Bíblia, os judeus estavam morando lá no Egito. E ele não era judeu, ele era de outra, mas acreditava em Deus. Em tudo Jó permaneceu fiel. O cristão precisa saber lidar com a possibilidade de reconhecer que nenhuma bens materiais pode ser mais importante que o seu Senhor. A salvação é oferecida a todas as pessoas. Ao rico parece ser mais difícil, caso esse confie na sua riqueza e não se coloca como dependente de Deus. É importante lembrar que isso não é válido apenas ao rico, mas a qualquer pessoa que corrompe o seu coração. Portanto, temos que nos preocupar com as coisas que glorificamos a Deus e nos conduza o caminho da salvação. Não podemos desperdiçar a vida eterna inteira buscando coisas materiais perversas. O que estamos buscando em vida? O que levamos desta vida quando morremos? O desejo insensato por bens materiais desvia o homem da promessa de Deus. Infelizmente, a natureza do ser humano Infelizmente, a natureza do ser humano tende a ser gananciosa. Ao servo de Deus, confiem em sua vida livre de ganância. Mal esses que podem nos afastar de Deus. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Todo servo de Deus deve ter a sua vida fundamentada a valores bíblicos. Devemos no princípio dos valores bíblicos. Sendo assim, não encontrará dificuldade para lidar com a prosperidade materiais concedida pelo próprio Deus. Algumas pessoas têm dificuldade para compreender o que é ter uma vida próspera. Ou uma pessoa pode ser próspera e servir muito também a Deus. Uma vida simples nos leva a compreender que, embora temos bens materiais, reconhecemos que todos foi concedido por Deus. E no inferno engana os olhos. Estamos em temente. Havia ao longe Abraão e Lázaro no seio. O texto descreve o lugar onde o rico estava.
lugar de tormento e chama. De acordo com a Bíblia, há 2 lugares que as pessoas podem ir à morte. Alguns creem que após a morte as pessoas param de sofrer. Outros acreditam que após a morte irão descansar. A palavra diz que existe um lugar de tormento e após a morte as pessoas estão sujeitas a língua agora pregou, sujeita a ir para lá. E acontece que um médico morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o texto descreve o lugar que o mendigo foi levado como seio de Abraão, lugar de consolo e descanso. Além disso, o mendigo foi conduzido pelos anjos até esse lugar. Os 2 lugares são bem distintos, bem diferentes. Existe um abismo entre eles importantemente. Passagem das pessoas de um lado para o outro não existe. A palavra do rico Lázaro nos faz refletir a respeito de como estamos vivendo na terra. A história relata que o rico tinha uma vida luxuosa e longe de Deus, enquanto à frente de sua porta havia um mendigo doente que certamente temia a Deus. Após a morte, os 2 homens são conduzidos a lugares separados por um abismo. O lugar mencionado como um abismo é o espaço que separa o Éden do paraíso. Este concede a oportunidade de salvação e todo que ainda está em vida. Após a morte não haverá mais esperança para quem desprezou a Deus. Embora muitas pessoas ainda tenham dúvidas sobre seu destino após a morte, a Bíblia nos declara que há 2 lugares que as pessoas podem ir após a morte, um lugar de tormento ou ao seio de Abraão, que não pode ser semelhante nem igual. Isso aí, valeu? Obrigado a todos. Mais uma vez aqui agradeço a todos vocês. Minha opinião. Separa com o objetivo de se evite. Valeu, pessoal, mais uma vez aqui, compartilhem, deixa o like, se inscreva aí no canal e tchau. A série de parábola.